Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César, e hoje nós vamos voltar para a ficção científica. Nós vamos ler este brilhante livro do William Gibson que se chama Neuromancer, que foi publicado em 1984. Eu já vou deixar vocês um pouco chateados, mas eu vou dizer para vocês que esse talvez seja um dos primeiros livros que eu trouxe para esse canal que eu não gostei. E de maneira nenhuma eu tô dizendo que esse livro é ruim, eu tô dizendo que eu realmente não gostei desse livro e a gente vai explicar um pouco. Vou tentar explicar por que eu não gostei desse livro. Porém, eu acho que, apesar disso, esse aqui é um dos maiores ícones da ficção científica. É um livro que é tão importante que gerou um impacto cultural enorme na nossa cultura e traz questões que são interessantíssimas, questões que são relevantes mesmo no mundo atual. Então, mesmo que eu não tenha particularmente aproveitado tanto a leitura como eu gostaria, como afinal de contas eu estava super empolgado para ler esse livro, eu acredito que dá pra gente fazer bastante comentários interessantes e eu quero que, mesmo não tendo gostado desse livro, que eu possa incentivar vocês a lê-lo por vocês mesmos e tentar tirar a sua opinião própria. Em primeiro lugar, esse livro é um dos principais expoentes de um subgênero da ficção científica que se chama cyberpunk. E o que é exatamente o cyberpunk? Quando a gente pega a história da ficção científica lá no século XX, a gente vê que ali entre os anos 20, os anos 50, os anos 60, havia uma predominância de certos temas ou de certa estética da ficção científica que era muito voltada para imaginar momentos futuros, para especular sobre tecnologias novas e como essas tecnologias novas e como essa ciência poderia impactar a vida dos seres humanos num futuro muitas vezes muito distante. A gente pega livros do Isaac Asimov, como por exemplo Fundação, ou mesmo Duna, são livros que se passam muitos e muitos e muitos anos no futuro, de uma maneira que o contato que as pessoas tinham com o seu planeta natal, a Terra, já desapareceu. Então eram ficções que muitas vezes eram extremamente especulativas e que não tinham tanto um pé na realidade social daquele período. Com o tempo, apesar de nesse gênero a gente ter escritores muito bons, como já mencionei para vocês, o Frank Herbert com o seu Duna, ou o próprio Isaac Asimov, entre outros autores, ou começou a se perceber que havia ali uma espécie de perda da criatividade, né? Porque havia tantos escritores que publicavam nessas revistas de ficção científica e eles abordavam mais ou menos os mesmos temas e começou a se perceber ali um desgaste. Então, alguns escritores de ficção científica tentaram reimaginar a ficção científica de um modo que ela fizesse sentido também no momento presente. E nesse contexto, nós temos, por exemplo, o movimento chamado New Wave. O New Wave da ficção científica era nada mais do que uma tentativa de ancorar um pouco mais a ficção científica na realidade contemporânea. Então era um distanciamento daquela ficção científica mais clássica, mais antiga, e trazia elementos novos. Enquanto na ficção científica mais clássica e mais antiga a gente tinha um certo entusiasmo pela tecnologia, a tecnologia sempre aparecia alguma coisa como algo que poderia melhorar a vida humana, que poderia expandir a consciência humana. Aqui nós temos a tecnologia como algo que, na realidade, ela não apenas não melhora a vida humana, mas como ela torna a vida humana mais miserável e mais difícil. A gente tem um rompimento com aquilo que a gente chama de o caminho do herói. Os personagens do cyberpunk costumam não ser aqueles personagens que estão lutando por uma causa ou que estão ali para fazer atos de heroísmo ou ajudar a humanidade de alguma forma. Geralmente a gente tem anti-heróis, personagens que vivem toda sorte ali de degeneração, né? A gente vai ver que o nosso personagem protagonista desse livro, ele vai um pouco nessa direção e que ao final das contas não necessariamente ele está agindo, né, para salvar a coletividade, mas ele está simplesmente muitas vezes tentando resolver um problema seu, um problema individual. Quando nós ouvimos a palavra punk, a gente já imagina um pouco essa questão de o desrespeito à autoridade, o questionamento da autoridade. Então é justamente nesse campo que a gente percebe, a gente vai construindo um pouco daquilo que a gente chama de estética do cyberpunk. E é uma estética que apareceu
nessa época, entre os anos 60, 70, e aí a gente tem esse livro aqui que foi publicado nos anos 80 e que se consolidou na nossa cultura. A gente vê isso em muitos filmes, por exemplo, o mais clássico de todos dessa estética do cyberpunk é Blade Runner, que é de 1982, assim. Esse é um filme que é baseado num livro do Philip K. Dick, que não é um escritor de cyberpunk, mas ele escreveu esse livro que já antecipava um pouco essa estética. E o nome do livro é Será que Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? E baseado nesse livro foi feito o Blade Runner, e aí a gente tem mais recentemente aí um Blade Runner 2047, se eu não me engano, 2043, eu não lembro exatamente qual é o ano, mas a gente também tem nos anos 80 e nos anos 90 outros filmes que têm uma estética bastante cyberpunk, como por exemplo Exterminador do Futuro. Além disso, a estética cyberpunk foi muito comum também no Japão. A gente tem filmes como Akira, aquela série de anime que se chama Ghost in the Shell, e mais recentemente, agora em 2020, no mundo dos games, vocês vão se lembrar que foi lançado um jogo que se chama exatamente Cyberpunk 2077. E apesar de todas as críticas que esse jogo recebeu, é um jogo que, na minha opinião, ela consegue tornar viva e exemplificar bem como funciona essa estética do Cyberpunk. A gente tem um lugar que é a chamada Night City, né? Exatamente como nesse livro aqui, nós temos também uma Night City aqui nesse livro. E essa Night City é uma cidade que está totalmente elevada, é uma cidade que tem prédios muito altos, que tem anúncios por toda parte, a gente vê tela por toda parte, é tudo meio brilhando, é tudo meio... assim, é difícil, assim, a gente tem quase que como uma overdose sensória de tanta coisa que a gente vê ao mesmo tempo e a gente quase não consegue ver o céu. Então, a gente tem uma certa sensação de opressão, porque tem esses prédios altos, a gente mal consegue ver o céu e tudo que a gente vê é artificial. E nessa cidade parece que o submundo ele se tornou um mundo principal. Então a maior parte das pessoas vivem num submundo, né? Vivem com base em coisas que a lei não permite. E isso é uma estética bastante interessante que a gente vê de uma maneira muito presente aqui no livro. E Neuromancer faz parte de uma trilogia escrita pelo Gibson que se chama a Trilogia do Sprawl. O Sprawl, se você pegar o livro para ler, é uma grande megalópole que existe na costa leste dos Estados Unidos. Então seria aquilo que equivaleria àquela área metropolitana entre Boston e Atlanta. É uma grande área totalmente urbanizada nesse livro. É como se toda aquela megalópole tenha se tornado uma grande cidade, uma cidade gigantesca, uma cidade monstro que ocupa quilômetros e quilômetros e quilômetros. E aquela cidade se chama Sprawl. A gente não sabe exatamente em que momento do futuro essa história está ocorrendo. A gente sabe que apesar de ser bastante no futuro, o modo de vida das pessoas não é muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Então as pessoas elas andam de metrô, elas têm o seu trabalho, elas vão para lá, tem uns prédios. Então a gente não sabe exatamente muito sobre o contexto geral do mundo. A gente consegue ver o mundo ali sob a perspectiva desse protagonista, que é o Case. Então aquilo que é revelado sobre o mundo é aquilo que o próprio Case vai revelar pra gente, aquilo que vai acontecer no caminho dele e as coisas que são importantes para ele. Ele não vai ficar dando um contexto de, eu tenho, sei lá, União Europeia, Estados Unidos está assim, está assado, não. Então, isso, de uma certa maneira, causa uma certa dificuldade de leitura, porque, como muitos livros de ficção científica, esse livro está cheio de neologismo, de palavras que foram criadas pelo autor e que a gente às vezes não sabe muito bem o que aquilo significa. A gente tenta pegar um pouco pelo contexto. Essa edição da Aleph tem um pequeno glossário no final que ajuda você a ter um certo entendimento, mas de qualquer modo, uma das dificuldades desse livro, que eu acho que para mim isso dificultou um pouco eu ser segurado por esse livro, foi o fato de que ele realmente tem muitos e muitos neologismos, e esses neologismos eles são jogados, e aí a gente tem que se virar nos 30 para conseguir entender. Só para vocês terem uma ideia de como que a coisa é, eu vou ler apenas um parágrafo aqui que está no meio do livro, só para vocês verem como que é.
O nível Kwang.11 estava preenchendo a grade entre si mesmo e o Ice da TA, com traços hipnoticamente intrincados de arco-íris, grades finas como cristais de gelo e uma vidraça no inverno. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Alguma palavra? Não, né? Porque são todos neologismos e você precisa um pouco embarcar nesse mundo junto com o autor e ver a coisa sob a lógica do próprio livro. E outra coisa que é bastante curiosa desse livro é que é um livro escrito nos anos 80 e a linguagem dele é bastante casual. Então parece que você está vendo um filme, porque tem muito palavrão, tem umas palavras assim que são gírias, e isso torna a tradução um pouco difícil de ser feita. Gíria é uma coisa que é muito localizada, é muito temporal. Então uma gíria que pode fazer sentido hoje para você não vai fazer sentido talvez no ano que vem ou daqui a 2 anos. Ou uma gíria que faz sentido para você não faz muito sentido para o seu pai ou para a sua mãe ou para o seu filho. Ou uma gíria que faz sentido para você não faz sentido para uma pessoa que mora em outra cidade ou que mora em outro estado. Gírias são muito localizadas e traduzir gírias, portanto, é sempre fazer um pouco uma escolha de como a gente vai ler aquilo, de como aquilo vai parecer para a pessoa que está lendo. E gíria sempre parece uma coisa diferente para uma pessoa e para outra. Isso torna a leitura um tanto quanto estranha. É um livro bastante difícil de ser traduzido, eu acho. Eu até aplaudo aqui o esforço que foi feito neste livro em relação à tradução. E não só porque tem essa linguagem que é bastante casual, a gente tem também vários neologismos que estão dentro desse livro. E terceiro lugar, porque existe aí um esforço do autor de descrever determinadas situações, né, que é muito difícil de ser feito. Né? Então a gente está falando, por exemplo, de como ele está descrevendo o chamado cyberespaço. Ah, e uma curiosidade para você. Vocês sabiam que essa palavra cyberespaço foi inventada justamente nesse livro? Esse foi o primeiro livro, esse é o primeiro registro histórico da palavra cyberespaço, é nesse livro aqui. E esse cyberespaço, que era uma coisa que nos anos 80 não existia, ele tenta descrever de uma maneira bastante concreta, mas ele demanda um pouco da nossa própria imaginação para ser entendido. Isso torna o livro um pouco mais complicado de ser entendido, porque às vezes começam a acontecer algumas coisas no livro que são decorrências de tecnologia, do uso de tecnologia, só que a gente não consegue entender, porque o personagem, ele dá aquilo como uma coisa dada, então ele sabe como aquilo funciona, então ele não tem a necessidade de ficar explicando o que é aquilo. E a gente, que é o leitor, que a gente está só testemunhando aquilo, a gente fica meio perdido do que está acontecendo. E isso, para mim, eu acho que foi um dos fatores que fez com que esse livro não tivesse funcionado muito, porque a gente passa bastante tempo desse livro tentando se situar um pouco nessa situação. Eu acho que isso é um problema que é muito recorrente em ficção científica e cada autor contornar essa situação de um modo diferente. Para mim, eu acho que essa maneira como o William Gibson fez não funcionou tanto assim. Agora falando um pouco da história, nós temos o nosso protagonista, que é o Case. O Case, ele é um rapazote, ele tem 22 anos e ele está no Japão, ele está num lugar no Japão chamado Chiba City, que fica na região metropolitana de Tóquio. Case é bastante jovem, eu acho que ele tem 22 ou 23 anos. Ele é bastante jovem mesmo. Mas, durante os seus anos anteriores, ele havia exercido uma profissão que era o chamado cowboy. Não é um cowboy de vaquinhas, não é aquele cowboy que fica no campo laçando vaquinhas que saem correndo, que toma conta do rebanho. Esse cowboy é um cowboy de dados, então ele é basicamente aquilo que seria um hacker. Ele é uma pessoa que acessa o cyberespaço, e o cyberespaço ele é acessado por meio de uns capacetes, né, que são chamados pods. Nesse cyberespaço ele vai navegando e ele era especializado em roubo de dados, em hackear sistemas, invadir sistemas de companhias grandes. Então ele trabalhava para uma gente muito grande, muito importante. E em algum momento da sua carreira ele cometeu aquilo que ele vai chamar de erro fatal, que foi trair as pessoas que o contrataram. Ele não especifica exatamente o que ele fez, porém dá a entender que talvez ele tenha roubado o seu próprio patrão. E ele é pego nesse ato e, como punição, em vez de ele ser morto, ele sofre um destino que para ele talvez fosse ser pior do que a morte. É injetada uma toxina no corpo dele e essa toxina o impede de acessar o cyberespaço, de acessar a Matrix.
Essa Matrix, então, fica inacessível para ele, e ele, como é uma pessoa que ganha vida com isso, ele se torna uma pessoa extremamente deprimida. E ele não é apenas tem um apego sentimental pela Matrix, mas ele também é viciado na Matrix. Então ele começa a sofrer uma espécie de síndrome de abstinência porque ele não pode entrar na Matrix. E como uma forma de solucionar isso, ele passa a usar drogas, ele passa a beber muito. Então ele está nesse estado extremamente decadente no Japão. E ele vai até o Japão porque ele acredita que no Japão é o lugar onde as pessoas, onde a tecnologia está mais avançada, e que no submundo do Japão talvez ele conseguisse descobrir alguma forma de reverter aquele estado e que ele pudesse voltar para a Matrix, que ele pudesse voltar a fazer aquilo que ele tanto ama fazer. E é muito curioso, uma coisa que a gente vai ver muito nesse livro é que a gente percebe que ele foi escrito realmente nos anos 80, porque nos anos 80 se entendia muito o Japão como uma coisa bastante tecnológica. A gente vê no livro muita coisa que nos anos 80 era considerado cool. A gente tem Rastafaris, por exemplo, que nos anos 80 era assim, eram as pessoas que eram os cools, né? As pessoas legais, as pessoas que viviam um estilo de vida alternativo, e tudo isso está dentro do livro. E a gente percebe como a ficção científica sempre está realmente muito atrelada num certo imaginário da época que ele foi escrito. Porque hoje em dia a gente não vê mais tanto o Japão presente na ficção científica ocidental. A gente vê mais, talvez, a China, outros países também do Oriente, mas o Japão um pouco menos. Bom, enquanto ele vai tentando reverter esse processo, ele vai fazendo aquilo que ele pode fazer para sobreviver, que é viver de pequenos delitos, de delitos no mundo analógico. Porém, ele está num estado lastimável, ele mal tem controle sobre si mesmo, ele está prestes a morrer, ele está marcado para morrer, muito possivelmente, ou se ele não vai morrer, ou provavelmente ele vai ficar doente, porque ele bebe muito, ele usa muita droga, ele fuma muito, então ele provavelmente não vai ter ali uma vida muito longa, né? Ele provavelmente vai morrer em pouco tempo. Até que a sua situação muda um pouco quando ele é contactado por uma personagem bastante misteriosa, que na verdade vai ser a segunda personagem principal do nosso livro, que é a Molly. A Molly é uma espécie de assassina cibernética. Talvez uma assassina, não sei se é exatamente essa palavra, talvez uma mercenária cibernética. É uma mulher que tem bastante implantes, então ela transformou o seu corpo de uma maneira tal que ela se tornou assim uma máquina de matar. Ela tem umas lâminas que saem dos dedos dela, que ela consegue controlar com o próprio cérebro, ela consegue retrair essas lâminas. Ela tem implantes nos olhos, né, que ela tem uma visão aumentada. Então ela tem assim diversos implantes no seu corpo. Ela transformou o seu corpo para que ela pudesse se tornar uma pessoa mais eficiente no seu trabalho de assassina. E por conta dessa relação que ele vai formar com a Molly, ele vai ser contactado por um personagem que é o mais misterioso de todos, que é o Armitage. O Armitage, ele propõe ao Case que ele vai reverter aquele estado em que ele está se o Case aceitar fazer um pequeno trabalho para ele. Que trabalho é esse? A gente não sabe. É um trabalho que a gente vai passar sem brincadeira. A gente passa mais ou menos 70% do livro sem saber que trabalho é esse. Eu não sei se o problema foi eu, se eu perdi alguma coisa, mas a gente fica 70% do livro sem saber. E quando a gente fica sabendo exatamente o que é, aí você fala: ah, tá bom, beleza. Era isso então? Assim, por que tanto mistério em relação a isso? O Case está desesperado, ele concorda, ele provavelmente também vai morrer. Se ele não fizer esse transplante, muito em breve ele vai falecer. Então ele meio sem alternativa, né, completamente empurrado para essa situação, ele decide aceitar a proposta do Armitage e ele vai para a mesa de operação. E quando ele acorda, ele tem uma surpresa nada agradável. Ele fica sabendo que sim, que ele passou por essa operação, as toxinas que haviam sido injetadas nele foram revertidas, o pâncreas dele foi restaurado, só que agora ele tem um segundo problema. O Armitage ordenou que alguns saquinhos daquela mesma toxina fossem
presos na sua corrente sanguínea e que eles estão lá se dissolvendo aos poucos. Então, o tempo que o Case tem para realizar esse trabalho que vai ser passado para ele é um tempo apenas suficiente para que ele consiga evitar que aqueles saquinhos que estão dentro dele se dissolvam. O Armitage coloca uns saquinhos dessa toxina numa quantidade tão grande que ele não apenas vai perder novamente a sua capacidade de acessar a Matrix, como ele vai também falecer. Então é nesse contexto que a gente começa o livro. Então, uma boa parte do livro é a gente conhecendo um pouco dos outros membros da equipe. A gente vai conhecer um cara que é um especialista tecnológico, que é o finlandês. A gente vai conhecer um golpista profissional, que é o Peter Riviera. E a gente vai conhecer também o Dixie Flatline. Dixie Flatline é um falecido cowboy, é um dos melhores que já existiu e que ele vai funcionar como uma espécie de tutor para o Case. Na verdade, ele já está falecido. O que a gente tem, na realidade, é um construto que é feito a partir dos dados que foram recolhidos do cérebro dele e foram armazenados numa empresa que é a SenseNet. E aí vocês conseguem ver vários elementos que foram utilizados em produtos de cultura muito tempo depois. Essa parte em que a gente vai pouco a pouco recrutando essas pessoas para fazer esse grande trabalho para o Armitage é mais ou menos como aquela parte do filme A Origem. Não sei se vocês viram esse filme, mas eu acho que a estrutura ela é muito parecida porque a gente vai conhecendo cada personagem e cada personagem tem a sua própria função. O Case é o cowboy, a Molly ela vai ser o braço forte, é aquela pessoa que sempre que for necessário fazer alguma coisa presencialmente, furtar alguma coisa, proteger alguém, é ela que vai fazer isso. O finlandês é a pessoa que vai trazer todo o equipamento tecnológico necessário para que isso seja feito. O Peter Riviera vai ser a pessoa que vai ser ele é o golpista, ou seja, aquela pessoa que ele vai enganar quando for necessário que alguém seja enganado, e o próprio Armitage, que é o líder de todo esse grupo bastante interessante, mas que, diferentemente de A Origem, em que a gente sabe qual é o objetivo desse grupo, o que eles têm que fazer, aqui a gente fica meio na nebulosidade. Enquanto isso, paralelamente, a Molly começa a investigar quem é de fato o Armitage, porque ela desconfia que o Armitage não é quem diz que ele é, porque ela não consegue encontrar registros dessa pessoa em lugar nenhum, então ela começa a querer descobrir quem é essa pessoa, porque ela desconfia que eles estão sendo contratados por outra pessoa. Então ela acredita que se ela desvendar o segredo do Armitage, ela vai chegar à pessoa que o contratou para aquele trabalho. Esse é o mistério que vai seguir pelo livro mais ou menos aí até uns 50%, 60%. É o primeiro mistério que vai ser resolvido, na verdade, não é o que eles vão fazer, mas quem o contratou ou quem é aquela pessoa. E eu acredito que um dos temas mais relevantes desse livro é o das inteligências artificiais. As inteligências artificiais estão muito presentes nesse livro. Existem duas inteligências artificiais que são personagens mesmo do livro, que são a Wintermute e a Neuromancer. Nós não sabemos exatamente qual é o objetivo delas. A gente sabe que elas têm um objetivo, elas interagem com os seres humanos em busca da realização de um objetivo, mas a gente não sabe quais são esses objetivos. Se é um objetivo que é favorável à humanidade, se é contra a humanidade, se elas querem se tornar algo melhor que a humanidade, se elas querem destruir a humanidade, se elas querem se integrar à sociedade. Isso é o grande mistério do livro, então eu vou deixar para que vocês leiam. Bom, de uma maneira geral, eu achei que o livro tem bastante momentos de ação, ele tem umas passagens muito bem escritas, os momentos de reflexão dele são muito bons, mas eu acho que de uma maneira geral o que não funcionou para mim é o fato de que eu achei a narrativa algumas vezes um tanto quanto arrastada. Um bom livro de entretenimento, na minha opinião, ele é quase como uma relação abusiva. Aquela pessoa que está dominando a relação abusiva, ela, em geral, tende a dar para a pessoa que está sendo abusada pequenos consolos. Olha, não vou te dar aquilo que você quer agora, mas eu vou te dando isso aqui pouco a pouco
para você. Eu acho que o livro ele falta um pouco nessa área porque as informações que ele vai dando são dadas, demora-se muito para dar informações importantes, informações que contextualizam a história de uma maneira importante. E eu acho que isso fez com que eu não me engajasse tanto na história assim como eu gostaria. Simplesmente porque talvez no final as revelações que foram feitas não foram revelações que eu tenha achado tão interessantes assim. Embora eu confesse que vários momentos do livro eu achei belíssimos, muito bem escritos mesmo. Achei que eram momentos que demonstram uma maturidade, uma segurança do autor muito elevada. Ele realmente sabia o que ele está tentando ali escrever, e por isso eu digo que esse livro não é um livro, objetivamente, não tem como eu dizer que esse livro ele é mal escrito. Eu acho que é um livro que ele tem os seus desafios para ser lido e para ser compreendido, porque não apenas por essa linguagem um pouco mais casual e mais aberta, mas também pelo uso desses neologismos. Eu acho que o Casey é um personagem legal, é um bom protagonista desse livro. Eu gostei também da Molly, eu achei que ela não é simplesmente aquela mulher badass, ela é essa mulher badass, mas ela tem ali os seus momentos, assim, também, de, sabe, uma relação mais harmoniosa com o Casey. O Flatline também é outro personagem super legal que eu gostei muito. A gente tem também uma colônia Rastafari, que é a Zion, e dentro dessa colônia tem um dos personagens que eu gostei bastante também, que é o Malcolm. E é isso, eu acho que tem bons personagens, eu acho que tem uma história que poderia ser um pouco mais interessante, eu acho que ele poderia ir um pouco mais a fundo nas questões que ele aborda. Eu acho que, apesar de ele ser bem escrito, eu acho que ele fica muito na superfície. E eu acho que essas são as questões que me pegaram um pouco nessa leitura. Eu confesso que eu me arrastei um pouco em alguns capítulos. Eu pensei até em alguns momentos a largar o livro, parar de ler, porque não estava me agradando tanto assim. E o final eu achei também que não teve esse grande impacto para mim. Porém, eu tenho aqui esperando os outros 2 livros dessa trilogia e eu pretendo lê-los. Eu acho que vale a pena a gente aprender um pouco mais a respeito desse mundo. Não sei que rumos essa história vai tomar. O primeiro livro ele tem uma história bastante fechadinha, a gente consegue ver a história se encerrando. Acho que ele deixa um pouco algumas coisas abertas, algumas coisas que poderiam ser utilizadas nos outros 2 livros. Não sei se elas serão utilizadas ou não. Vamos ver o que o resto dessa trilogia tem para nós. E eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Como eu falei, não é o fato de que eu não tenha gostado desse livro que eu não recomendaria a sua leitura. Eu recomendaria, se você gosta de ficção científica, é fã desse gênero, gosta do cyberpunk, é um livro essencial, é um livro que você deve ler e aí você tira suas próprias conclusões. Se você gostou desse livro, me diz no comentário o que você achou, quais foram os principais pontos que fizeram com que você gostasse desse livro, ok? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deixem o seu like e, se possível, também se inscrevam nesse canal. Até a próxima. Boas leituras. Tchau, tchau.